Hello, meus amores! Mais um episódio de podcast do Oficialcast pra vocês. E esse episódio tá babado, né, minha irmã? Gente, esse eu acho que é um dos episódios, assim, ó, mais esperados. Ele é bem polêmico. Ele é polêmico. Quer falar o nome desse episódio? Fala tu, fala. Submissão. Ai, gente, como essa palavra dói pra muitas mulheres. Gente. Eu vou dizer pra vocês que eu tô engatinhando ainda nesse Vai ser tema. fogo. Coloquei esse tema no Instagram e recebi uma mensagem assim, ó. Jamais serei. Recebeu alguns haters? Sim, com toda certeza. Mas eu acho que hoje a galera tá entendendo um pouco errado sobre esse tema, né? Submissão. Ser submissa, não ser submissa, o que é ser submissa? Será que é errado? Será que é bom? Será que é pesado? Mas hoje, aqui nessa mesa... Nós vamos desmistificar esse tema. Falar de vamos tudo. destrinchar. E a gente tá com uma pessoa muito especial, maravilhosa. Ela que é mãe dos filhos maravilhosos, queridos, educados. Então, os filhos sendo educados, a gente vê muito como tu é como mãe. É verdade. Esposa, casada há 25 anos. Ela é mentora de mulheres, trabalha a identidade de mulheres, feminilidade. Ela é um case de sucesso em relação à família. Com vocês, Fernanda Moraes. Linda, maravilhosa. Não tinha, gente, vamos falar sério. Não tinha como falar desse tema e não ser ela. Não tinha. Porque ela é muito referência pra gente, por tudo que já aconteceu na vida dela, tudo que ela traz aí de referência. E ela traz a submissão de uma forma muito leve. Então, se apresente, minha amiga. Quem é a Fernanda Moraes? Pois é. Quem é a Fernanda Moraes? Então, primeiramente eu sempre falo que eu sou filha. Então, quando nós entendemos que somos filhas, eu sempre falo que eu sou filha de um Deus vivo. E quando nós entendemos esse papel de filha, de entender que, primeiramente, antes de eu dar e antes de eu me submeter, eu primeiro preciso entender a minha identidade. E quando eu entendo que eu sou filha, eu sei que eu sou pertencente a algo. Né? E aí eu sempre falo que, como mãe, eu atuo como mãe. Né? Eu não sempre fui mãe, eu me tornei mãe. E esposa, mesma coisa. Eu sempre falo, eu sou esposa. Não, eu me torno esposa. E hoje também, na parte de mentorias, eu também me torno essa mulher que ajuda mulheres também a encontrar a sua identidade. Essa identidade de filha, essa identidade feminina que todas nós carregamos. E quando nós entendemos... é tão perdido assim, né, no meio do caminho, né? E quando nós entendemos quem somos, aí nós entendemos o nosso propósito de vida. Mas para isso, precisa entender primeiro a sua identidade. É tudo interligado, então, né? Tudo interligado. Então, quando falo de Fernanda, eu falo que, primeiro, ela é filha amada. Eu me sinto muito amada por Deus. E por isso que daí vem a alegria, aí vem o dinamismo, e aí vem todas as outras características, né? A partir desse lugar é que a gente consegue desenvolver tantas outras coisas e entender, né, de fato, quem somos, né? Isso mesmo. Quer fazer a pergunta? Agora a pergunta que mais tá esperado, assim, nesse podcast. Eu acho que esse podcast, vamos se soltar um pouco. Eu acho que tá um pouco... porque o tema é pesado. Não. Na verdade, e a assim, Fernanda é bem dinâmica também, bem bobiça. Ela pode dar uma risadinha aí, minha linda. Na verdade, esse tema, ele não é pesado, mas... muita gente pesou ele. O mundo pesou ele, né? Isso mesmo. Só que, na verdade, é um tema gostoso, um tema bom de ser vivido. Só que daí o que acontece? O mundo pesou ele. E por isso que nós estamos assim, ó, meio... Mas vamos ficar leve. E aí, quando a gente entende ele, a gente consegue trazer a leveza pra ele, né? Porque as coisas precisam ser leves. A gente, né? O nosso podcast, ele traz essa leveza. Isso aí. Então, Fernanda, o que é submissão? Então, quando eu fui estudar submissão... primeiramente, eu fui entender o que significa a palavra submissão no dicionário. E o que ele significa? Se submeter a uma missão. Uau. Já começa Então, aí. aqui já começa o que é a submissão. Eu vejo que, há muitos séculos atrás, a submissão ela foi interpretada como a mulher ser um tapete. Eu falo um tapete porque para ser pisada. Uma mulher que ela era uma escrava, que ela não tinha voz, ela não tinha identidade. E a submissão ela não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver de você ser um tapete, muito pelo contrário. A submissão é você estar submissa a uma missão. Primeiramente, nós precisamos entender a submissão a Deus, aquilo que você crê. Porque, independente da submissão, todas as pessoas estão submissas a uma missão, sim. E principalmente a missão daquilo que elas creem, aquilo que é valor para elas. É impossível ser submissa dentro de um casamento se não é submissa a Deus. Sim.
É impossível. Primeiramente, nós precisamos entender esse princípio em Deus. Então, quando nós... eu sempre falo assim de uma forma simples. Você se submete a uma missão. Então, por exemplo, se você crê que você precisa ser uma mulher que luta sozinha, que você caminha sozinho, os seus valores é você mesma. É você e você. É você e você. Então, você está submissa a isso. Você está submissa debaixo de um valor, debaixo de uma crença. E por isso que quando nós caminhamos, né, quando Deus ele se revela a nós como esse Pai, nós começamos a entender a missão de Deus sobre a nossa vida. E quando nós entendemos que Ele é Pai, não é Deus, Ele é Pai. E quando nós entendemos esse fator de Pai, esse Pai veio para cuidar de nós, veio para nos curar, veio para restaurar a nossa identidade. Né? Então, fica tudo mais leve. Eu gosto muito daquele versículo que Jesus fala, vinde de mim todos os que estão cansados. E muitas vezes nós estamos submissas à ansiedade, submissa ao tempo, submissa ao dinheiro, submissa a riquezas. É que as pessoas, quando lembram dessa palavra submissão, elas já ligam automaticamente ao casamento. Sim. Né? Mas a submissão, ela está atrelada a várias outras vertentes. Ela né? tá em tudo, né? Ao dinheiro, ao ego. São muitas vertentes aí que a gente consegue entender. Mas o primeiro ponto é entender que nós precisamos estar submissas a Jesus, a Cristo. Isso mesmo. Ao nosso Pai. E depois as outras coisas vão fluindo, né, Vão Fer? fluindo, porque não adianta. Até na minha própria história de vida, né, eu sempre fui submissa ao dinheiro. Né? Eu era submissa ao dinheiro, eu era submissa ao trabalho. Minha linda. Tu tá sentada na mesa certa. Aqui todas curadas em Jesus, né? Amém! Ele não nos domina mais. Isso mesmo. Então, eu me lembro que meu casamento estava desgastado. E a primeira coisa que eu comecei a caminhar com mulheres, e elas falaram, Fê, você precisa entender o princípio da submissão. E eu falava, jamais, porque também, para mim, ligado à submissão da mulher ser um tapete. De ser usada, ser machucada, ser uma empregada mesmo, não ter voz. E justamente era o que eu não queria dentro de um casamento. E ela falou, não, você precisa entender primeiro a submissão a Deus, a entender os valores. Ele quer trocar os teus valores hoje pelos valores do reino. Os valores que ele tem sobre você. E nesse processo de submissão, primeiro eu tive que mergulhar no processo de cura emocional. Sim. Então, primeiro eu tive que ser curada de muitas coisas que eu acreditava que eram bom e não eram boas na minha vida. Né? Eram coisas que destruíam. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu gosto muito de exemplo, né? Eu sempre peço exemplo, porque as pessoas, às vezes, o tema fica muito vago, né? Elas não conseguem entender. Daí, quando tu traz, assim, a gente internaliza, entendeu, né? Sim. Traz a real life. Real life. Então, pode trazer bastante, amiga, que daí a gente consegue entender. Isso, porque eu gosto sempre de trazer essa base, porque eu não parto já direto pro casamento, porque primeiro a gente precisa entender unicamente a nossa identidade. Então, quando a gente trabalha essa submissão, eu vou dar um exemplo, né, de submissão. Por exemplo, eu olhava muito, eu tinha um problema de autoestima. Eu não me amava. Por quê? Porque eu não entendia quem eu era. Então, eu olhava nas janelas do lado para entender quem eu era. E aí eu comecei a olhar mulheres e seguir essas mulheres e eu falei, nossa, eu posso ser qualquer uma delas. E é onde eu fui começando a me transformar e a modelar algumas mulheres. Ser uma cópia. Né? Isso, ser uma cópia. E é isso que muitas vezes nós mulheres acaba fazendo. Né? Essa comparação de você ser uma cópia. E nesse processo de cópia, de ser outra pessoa, eu achava que eu estava super bem. Mas eu não estava super bem. Por quê? Porque eu estava submissa a uma vaidade extrema. Então, ou seja, hoje nós nos arrumamos e é muito bom, porque a feminilidade ela tem essa essência de se amar, de se cuidar. Mas também se não tiver uma maquiagem, se eu não tiver com o cabelo... Sabe aquele dia quando você acorda de manhã ali? Que aquele é o teu natural. Você se olha e você celebra, nossa, eu sou linda. Independente do que eu for colocar para agregar mais. Eu sempre falo que a make, esses acessórios, eles só te dão um brilho maior daquilo que você já é. Só que não era assim. Então, a minha essência, ela era atrelada sempre a algo que eu precisava para me sentir algo. Para me sentir... O que eu posso dizer, então, é pegar algo de fora para se sentir pertencente. Isso não, mesmo. Não de dentro para fora. Não, e aí, quanto mais tu pega de fora, mais tu vai se perdendo... Isso, porque você começa a pegar tudo. Por quê? O que é o problema? O problema é a mudança na sociedade. Então, na minha época, hoje eu tenho 41 anos. Então, na minha época lá, dos meus 20, minha adolescência, meus 20 e poucos anos, a tendência lá, na época, o top de mulher bonita era uma mulher que desfilava na passarela, que tinha 1,80 m e tinha 40, 50 quilos.
Então, nossa, então essa é a minha referência. O que aconteceu? Aí eu fui chegando nos 30, opa, aquilo já não era mais bonito. Porque a sociedade começou a falar, não, uma mulher mais curvilínea que era mais bonita. Daí tu já começava a se encher de botox no corpo todo. Porque daí, como eu não tinha identidade, então eu estava submissa aqui ao padrão de beleza da sociedade. A submissão, ela é uma coisa incrível, ela é maravilhosa, dependendo do que tu tá submissa. Sim, então todos nós estamos submissos a algo. Então, quando a pessoa não quero, nunca vou ser submissa, você está assim. Porque a submissão, ela pode te trazer liberdade ou te trazer escravidão. Não tem como correr. Não tem. Todo ser humano, ele é submisso a algo. Só uma coisa, a entender ao que você está submisso. Isso mesmo. Puxar essa responsabilidade. Por isso a importância do autoconhecimento, né? Muito. É de saber o que tá pensando, por que tá pensando e por que tá agindo assim, né? Isso Porque daí tu mesmo. começa a ser submissa, ser escrava de algo que o Senhor não preparou pra tua vida. Você mesmo. E aí só destrói tudo. A pior escravidão é aquela do ego, né? Isso. Quando a gente é escravo de si mesmo. Isso. Das nossas vontades. E, gente, como a gente se permite muitas vezes ser submisso às nossas próprias vontades. E aí a gente entra num bolo, né? Isso. A gente entendeu aqui que submissão tá em tudo. Em tudo. Forte. Qualquer coisa que vai você, ter submissão. Sim, porque você vai se submeter àquela missão. Então, por isso que eu digo que eu me submeti a várias coisas, né? Então, eu me submeti à vaidade de ser uma mulher. Nossa, eu precisava ser uma mulher que eu me achava bonita, né? Que eu estava tentando buscar minha identidade visual, por exemplo. E aí, eu ia conforme o que estava aí, né? Como diz no bam, aí, né? Nossa, hoje é esse aí que tá marcando, né? De alguma forma, nossa, então eu vou também conforme aquela. Porque quando a gente não tem identidade, a gente modela. É a mesma coisa estilo, não é verdade? Por exemplo, eu estava hoje atendendo uma cliente e foi muito engraçado porque nós chegamos no local, qual é o estilo? Daí eu falei, depende. Mas é porque quer se colocar em caixa, né? porque as pessoas querem Sim. colocar você em caixa, se submeter você a caixas. Sim. Infelizmente, quando você Forte não isso, se né? conhece, você se coloca em caixas. E aí tu acaba vivendo aquele momento, de uma forma que tu não queria viver. Isso. Fica angustiada porque não queria estar assim, naquele lugar. Isso. E aí se submetendo porque não sabe quem tu é e Isso não sabe mesmo. onde é o teu lugar. Isso E aí mesmo. tu entra em qualquer coisa Sim. aí, ferrando com tudo, né? E Isso. como colocar isso pra dentro do casamento? Como ser submissa a outra pessoa? Sim. Nossa, é Isso. desafiador pra muita Isso. gente. Mas a primeira é entender o que é a submissão no casamento. Isso. Então, submissão é se submeter. Então, antes de Jesus entrar, né, me encontrar, eu me submeti a qualquer coisa que estava no mundo, dentro do meu caminho. Cada um tem um caminho, não é verdade? Cada um tem as situações que passa na sua vida, na sua história. E as minhas, eu não tinha liberdade. Eu sempre precisava pertencer, eu pensava do que o outro pensava sobre mim, o tempo todo. Eu não era livre. Então, eu me submeti até que Jesus chegou e falou assim, filha, se submeta a mim. E aí, quando eu entendi os valores, Jesus me deu liberdade. Uau. Uma liberdade que eu não sentia antes de ele chegar. Sim. Sabe, uma liberdade a primeira liberdade que eu senti é de me amar. Então ele veio e me curou e eu me lembro a primeira vez que eu me olhei no espelho nua e eu falei, uau, como é libertador eu não precisar de nada. Mas eu sou vaidosa, eu amo escovar o cabelo, me arrumar, mas tipo, uau, eu me amo como eu sou. Sabe? E era a minha fase mais cheinha que eu tava de todas as fases, porque eu era muito louca, né? Porque eu precisava emagrecer, porque eu precisava estar no peso, eu precisava estar naquela excelência, no perfeccionismo. E hoje eu sou livre. Então eu posso acessar, mas também se eu não acessar, eu continuo me sentindo bonita, é de dentro para fora. Então, o que Jesus fez? Ele começou a trabalhar a submissão de dentro, ele falou, submeta, filha. Então, quando eu comecei a entender os valores do reino de Deus, eu comecei a entender os valores bíblicos, porque as pessoas falam que os valores bíblicos escravizam, muito pelo contrário, você já está escravizada. E nem sabe. E nem sabe. Mas quando a gente tem um olhar de fora, meu Deus, eu não quero viver aquilo, porque senão vai ser cortado tudo que eu gosto e tal. Mas o que tu tá vivendo é muito horrível. Sim. E o Senhor nunca vem pra cortar de uma vez, de uma forma que tu vá sofrer. Sim. Ele traz conforto e amor pelo Sim. processo que tu tá passando. Isso. Dos cortes, no caso, Isso né? mesmo. Eu Isso. vivi Bem isso dentro do casamento, quando realmente o Senhor me colocou lá dentro.
sabe? Então, assim, foi um processo doloroso? Foi, porque imagina. Só que quando tu vai passando o processo, tu vai vendo o amor de Deus e o cuidado dele sobre esse processo de tipo, vamos tirar isso aqui? Quem sabe a gente tira isso aqui? E ele realmente lida conosco, assim, ó. Eu sei que a forma de Deus agir é no singular, né? Ele fala contigo de uma forma, comigo. Mas comigo, assim, ele fala que nem uma criança, assim, tipo assim, talvez isso aqui não seja tão legal. Sabe quando tu quer tirar algum doce, alguma coisa da mão da... Sim. Talvez isso aqui não seja legal. Isso aqui é legal. E aí ele vai... E as pessoas acham que é, tipo, punição atrás de punição, né? E aí, por isso que fica tão escandalizado esse tipo de assunto, né? Isso mesmo. Porque a submissão... eu vou dar mais um exemplo. Por exemplo, a gente fala assim... vamos fazer de conta, né? Porque o meu médico... Faz de conta que eu fui lá na nutricionista e ela falou assim, Fernanda, o doce, se tu comer mais um pouquinho, vai te causar diabetes. E a gente sabe todos os fatores que a diabetes causa. E aí, quando você não se submete a entender aquilo, porque você precisa entender, você precisa dizer o seu sim. Porque a submissão acontece a partir do teu sim. Então, quando você coloca o seu sim lá, você vai na médica e você entende que aquilo, o açúcar, não é porque ela está tirando algo que é gostoso da tua vida, mas ela está te proporcionando uma vida mais longa. Então, ou seja, o nosso paladar, o nosso ego, ele quer tudo que é agradável. Mas não quer dizer que a palavra agradável é boa para nós e que causa vida e que causa abundância. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, quando a gente olha para casamento, a gente fala assim, a submissão com o marido. Primeira coisa, nós precisamos entender que a submissão é sobre o casamento. O casamento, eu sempre falo assim, quando um casal ele se casa, é como se um bebê acabou de nascer. Então, o homem e a mulher estão lá casando, estão fazendo os votos, e a partir dessa união de um só, aí nasce um bebê. Então, ou seja, o bebê se cria sozinho? Não. Ele precisa de cuidado. Isso. Então, os dois precisam cuidar desse bebê. Os dois precisam estar sobre essa missão, que é o casamento. O que é esse casamento? É a união de um só, é o desfrute. Eu sempre falo que o casamento... Por que Deus criou o matrimônio? E é tão incrível porque lá no jardim ele fez isso, já lá no início. Ele colocou o homem e a mulher. Então, isso é muito forte, porque ele colocou um homem e colocou uma mulher. Ele não colocou primeiro um cachorro, ou colocou 2 mulheres e 2 homens. Ele colocou um homem e colocou uma mulher. E ali começou a primeira família. Então, ele uniu um só, porque quando nós somos 2, o laço é mais forte. Vocês já viram o nó? Existe nó só de um? Mas o nó com 2, você consegue muito mais. E só que a gente tem que entender que o nó é com 3. Por quê? Porque quando um homem e uma mulher se unem, Deus está junto aqui, ó. Dando o nó de 3 nós, né? Quando a gente olha nessa parte de navio ali, que eles falam das cordas, eu fui estudar um pouquinho, que o nó de 3, ele não desmancha. Então, é a mesma coisa. Então, quando Deus ele instituiu o casamento, ele fez uma simbologia do que é ele em nós. Porque quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo habita em nós e nós tornamos um só. Aquilo que eram 2 é um só. E o casamento é essa representação. Ô Fer, eu tenho uma dúvida. Quando a mulher ela está sob a missão de Cristo, mas o homem ele não está sob a missão, eu acho que é bem complicado tu se submeter a um homem quando o homem não está sob a mesma visão que você. Isso. Como ser submissa a um homem que não caminha nessa mesma visão? Isso. Porque eu acho que essa sempre foi a minha dificuldade, assim, de conseguir compreender isso. Sabe, a mulher entendendo essa submissão, mas o homem não entendendo para onde ele vai. Então, eu acho que muitas mulheres, elas não conseguem se submeter e honrar o homem quando ele está indo à deriva. Sabe, quando ele vai por ir. Isso. E aí, eu acho que entra todos os males e a dificuldade nisso, né? Sim, por quê? Porque quando Jesus ele trouxe isso para o homem, ele falou, você é o cabeça, eu sou o teu cabeça, e tu é o cabeça dessa mulher. Então, qual é o papel do homem? Amar e cuidar e zelar. Eu ia te fazer essa pergunta, né? Qual é o papel, né? Isso, o papel do homem é isso, é amar e cuidar e zelar dessa mulher. E qual é o papel dessa mulher? Essa mulher é se submeter. Se submeter o quê? A missão que Deus deu para esse casal, para essa família, para essa instituição, esse casamento. Então, e é tão tremendo isso, porque uma das primeiras coisas que nós precisamos trabalhar na submissão, nós mulheres, isso para todos, mas você está falando só de mulheres. A mulher precisa primeiro entender a sua feminilidade. Ou seja, Deus fez... Eu acho incrível que lá no jardim, Deus fez assim, ó, antes de Eva sair de dentro de Adão, porque ela já existia. Adão era macho e fêmea, porque ela estava dentro dele. Quando ela foi tirada da costela, porque ele não tirou do pé, nem do joelho, foi bem da costela, debaixo do braço. Olha só o apoio. Eu te seguro, mulher. Então, Deus tirou do local certo. Quando ele tirou a fêmea de dentro. Então, ou seja, o macho ficou lá
e a fêmea ficou aqui. Então, quando a mulher ela entende, ela começa a virar essa chave de ser essa fêmea e entender que já basta ser fêmea, porque já tem muita coisa para ela operar. Então, o homem, ele é um macho. Então, qual é o problema hoje do problema da submissão? É porque a mulher, ela abraçou o papel do homem. Porque o homem não consegue fazer o papel dele. E também a mesma coisa, eles trocaram os papéis. Exato. E quando você fala ali, né, que é difícil se submeter, a Bíblia ela fala de várias formas da submissão. Até contando do meu próprio exemplo. Então, imagina, eu era uma mulher extremamente macho. O que é uma mulher extremamente macho? É a mulher que dá conta de tudo sozinha. Maravilhoso, né? Ótimo. Peão. Faz tudo sozinha. Tu não precisa de nada. Vai ter o teu primeiro filho para ver como é bom ter um homem do seu lado. Né? Como é bom alguém que te cuida, que te protege. E quando a gente tem esse lance do macho aflorado, o quanto a gente mata o nosso marido, né? Isso. Por quê? Porque a gente toma um papel. Porque, olha só, uma coisa simples, assim. Quando eu tinha salão, na época, eu sempre falava, Deus, me mostra o que é submissão. Eu tinha um carrinho auxiliar. Esse carrinho auxiliar, ele tinha tudo. Quando eu aplicava uma técnica de mecha, gente, o carrinho... Ele era abaixo de mim? Não, ele era o meu braço direito. E a partir do momento depois que eu tive uma pessoa para me auxiliar, ela era o meu braço direito. Ela não estava abaixo de mim, ela estava caminhando do meu lado. A missão era completar aquele cabelo. E a minha auxiliar, ela fazia com que a gente caminhasse junto. E eu estava tão focada em deixar o cabelo do resultado que a cliente queria, e ela olhava todos os detalhes. Vamos hidratar, vamos lavar, o passo a passo. E eu vejo isso no homem. Quando o homem entende da visão que Deus entregou para ele, a mulher, ela tem essa visão, sabe? Periférica. Mas e quando ele não entende isso? Isso. Então, no meu caso, o meu marido não entendia. Por quê? Porque o meu marido, ele estava mais no papel de mulher. O que era papel de mulher? Ele era mais tranquilo, né? Ele não tinha aquela responsabilidade. E enquanto que eu já abracei essa responsabilidade extrema. Qual dos dois estavam errado? Os dois? Os dois. Por quê? Porque eu tive, na época, meu pai e meus pais hoje são convertidos, glória a Deus, são uma bênção. Mas o meu pai era um homem passivo e a minha mãe era uma mulher forte. Adivinha com quem eu fiquei parecida? Com a mulher forte. Meu pai foi embora de casa e eu falei, você é o esposo da minha mãe. Então, eu abracei o homem. Então, quando eu casei com meu esposo, eu já casei pensando assim, eu é que domino, eu é que mando e eu que falo que é a última palavra, ok? Uau, isso é tão comum nas mulheres, né? É tão comum a gente pegar tudo. Por que essa facilidade, né? De querer pegar tudo nos braços e querer ser realmente o homem da e a gente não quer dá demonstrar conta. alguma coisa. E a gente não dá conta, mas isso vem de feridas emocionais. Então, essa mulher, às vezes, inconscientemente, nem ela não sabe o quão macho ela está. Ela é muito machista. Ela é tão machista que ela odeia os homens. Mas, na verdade, não é que ela odeia. É muito relacionado ao pai dela. Aos homens que passaram pela vida dela, entende? Então, aonde que, no meu caso, acontecia isso. E o que Deus começou a restaurar? Eu falava, eu não ia me submeter, porque o meu esposo, na época, o nosso casamento estava totalmente, né, desgastado, né, e eu trabalhava demais, porque eu sempre falo que o meu amante era o meu trabalho e o amante do meu esposo eram as mulheres. Então, eu não vou me submeter a um homem que joga dinheiro fora, né? Que ele não dava conta. E aí, sabe que a primeira coisa que Deus falou? Primeiro, aprenda a se submeter a mim. E quando eu fui aprender a se submeter, eu comecei a aprender os valores em Deus. Deus começou a falar assim, filha, vamos entender a sua identidade? Eu vou te falar tudo que tu tem liberado de bênçãos dentro de você. Você tem a maternidade, você tem o consolo, o ensino, o desfrute. Tudo aquilo para mim era loucura. Sim. Então, Deus foi tratando assim, ó, e eu fui me sentindo assim, tipo, o Senhor falou assim, ó, filha, tu é feminina sem maquiagem. Tu é linda sem qualquer coisa, você é linda. Então, Deus começou a trabalhar várias esferas que existiam dentro de mim que eu não reconhecia. E aí, quando eu comecei a entender isso, Deus falou assim, filha, dá um espaço, porque o que a Bíblia fala sobre um marido que não é? Você pode desistir, mas desiste em caso do quê? A gente sabe, né? O adultério, o homem que não quer mais, né? Não quer aquele casamento, porque a gente não pode forçar o outro lado. Ele também tem que querer. Mas a mulher sábia edifica o seu lar. Quando ele fala de lar, ele não está falando só lar físico, ele está falando de lar emocional. A mulher, ela tem dentro dela um dispositivo de sabedoria. E sabe o que significa a palavra sabedoria? Coração ensinável.
Uau. Essa é a raiz hebraica da sabedoria. Então, primeira coisa, Deus falou, tu quer sabedoria? Então, uma mulher sábia edifica o lar. Uma mulher de coração ensinável edifica o lar. Mas a tola destrói tudo. Então, eu falei, Deus, hoje eu sou a tola, eu quero aprender a ser sábia. Então, seja um coração ensinável comigo. E é onde Deus começou a me ensinar o amor, o perdão. Mas meu marido estava lá. Sabe? E eu falei assim, eu não me submeto ainda, porque eu não tinha como me submeter ele. Por quê? Porque primeiro que ele não queria Deus nem pensar. Então, assim, a visão dele era totalmente do mundo. Eu não me submetia àquela visão, mas eu também não brigava mais. Ele também não queria ir embora. Então, ele quis continuar ali. E eu falei assim, então vamos dar uma chance para esse bebê. Vocês estavam, tipo, se suportando dentro de casa? Não, a gente se odiava. Se odiava. Sim. Se odiava, né? O nosso casamento era um inferno. Né? E hoje vocês têm um Eu casamento era totalmente agressiva, restaurado, né? totalmente restaurado. Nossa, isso é lindo. Mas foi engraçado Sim. porque, assim, ó, quando eu cheguei, a primeira coisa que Jesus tocou em mim, eu falei, Jesus, transforma o meu casamento. Transforma o meu marido, na verdade. Porque ele é errado, eu não. E aí Deus falou assim, não, eu não vou mexer no teu casamento, porque quem mexe no teu casamento é você. Eu dei um bebê, você tem que cuidar. Mas para cuidar, aprenda a ser primeiro... Uau, posicionamento. Isso. Aprenda a ser mulher primeiro. Porque faz tempo que você não é mulher, filha. Faz tempo que você assumiu de pai da sua mãe, homem da sua casa, o irmão mais velho. Entende? Então você tem que voltar a isso, meu. E aí Deus foi acessando várias situações que eu estava cansada. Porque a mulher que diz que dá conta, desculpa, ela está exausta. Ela está cansada. E aí eu comecei a descansar em Deus, sabe? E Deus começou a trabalhar o desfrute, foi indo, fui acessando essa mulher feminina dentro de mim. Gente, uma das coisas que Deus falou, meu Deus, eu era dona do meu dinheiro, Deus me livre esse negócio de juntar salário. Eu acho que a submissão, quando pega na parte do dinheiro, né? Meu! É algo tão forte, Sim, né? E muito. tu pode ver, uma mulher insubmissa, ela é uma mulher que ela precisa de carinho, porque todas as mulheres precisam de carinho, ser mimada e tal. Só que ela não consegue receber. Não. Não consegue. Pode ter um cara mais carinhoso do lado. Tu vai negar o carinho dele. Sim. E a gente tá gritando por dentro, querendo carinho. Isso, porque a insubmissão, ela vem através de uma rejeição. Então, toda rejeição e revolta dentro de nós acontece lá na infância. Isso está ligado ao nosso sistema familiar, à sociedade, à cultura, aonde a nossa identidade foi forjada. E por isso que a submissão não é só submeter. Então, o meu marido, ele não tinha missão nenhuma. A missão dele era pro mundo gastar tudo e viver a vida louca. Mas aí tu entende que a partir do teu posicionamento de estar sob uma missão que é Cristo Que era de Cristo, primeiro, automaticamente tu envolve tudo. o teu centro familiar e é impossível ele não querer É impossível. entrar nesse... Isso. nesse Porque meio. era Mas tu impossível. chegou a falar algo, por exemplo, agora eu tô vivendo algo novo com Deus. Quer dizer, é bom a gente conversar sobre isso, porque muitas mulheres, quando elas se convertem... O que eu digo assim, se converter é sentir um pouco mais de Deus, sentir que aquele caminho do Senhor é o caminho certo. Aí elas impõem pro marido que ele tem que ir na igreja, que ele tem que não sei o quê. Não. E isso acaba afastando ainda mais. Quando tu se posicionou como uma mulher de Deus, não, eu quero algo diferente, tu chegou a pressionar ele? Sim, no início eu era tola, né? Então, a tolice a gente acha que converte. Primeiro que não é nós que convertemos pessoas, é Cristo que converte. E eu sempre falo, ele fala que nós precisamos ser imagem e semelhança. Então, se precisar, fale. Se precisar, fale. Seja sal e luz na sua casa. Então, Deus, ele sempre falava assim, filha, você não vai falar, você vai se posicionar. Um exemplo que acontecia, né, de submissão, que eu sempre me submetia a Deus. Então, no meu casamento, ele foi restaurado porque eu me submetia a Jesus. Tanto que na mesa, eu me lembro que eu não fazia mesa posta. Mesa posta que eu digo assim, tomar um café na mesa, eu tomava sempre no balcãozinho. Tipo, comprava, eu não tinha nem xícara, não tinha copo, não tinha nada. E Jesus começou a falar nisso. Eu falei, por que tem a ver isso com meu marido se converter? O que tem a ver isso, a submissão? Ele falou assim, filha, eu quero te ensinar os valores que estão dentro de você. É o poder da mesa, né? Eu quero te Poderoso. falar a bênção, porque a mulher, gente, ela é igual um farol. Você já viu o farol? O homem é como se fosse um navio. Por isso que a mulher de Provérbios 31, quando a mãe do rei Lemuel falou, se você encontrar essa mulher, porque ela é igual um farol. Então, o marido, ele é como esse navio. E o homem, olha só o que Jesus, quando a Bíblia fala, né, lá no início, lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só.
Então, o homem não nasceu para estar sozinho. A mulher até consegue, mas o homem não. Então, o homem é como esse navio no meio daquela imensidão do mar. Uma mulher sábia, uma mulher que entende quem ela é, uma mulher curada. Gente, ela é igual aquele farol, ela ilumina, ó, pra cá, pra cá, pra cá. Entende? Mas isso não é porque ela tá dominando sobre ele, é porque ela entendeu que eles estão submissos ao quê? Ao que Deus colocou sobre eles. Né? Que é essa missão de viver em família, de viver o reino de Deus. Quando eu vejo assim, tudo que Deus, foram 5 anos. Então, eu me lembro que Jesus entrou na minha vida e foram 5 anos para me transformar. Porque eu tinha primeiro Deus começou a trabalhar na minha casa. Eu detestava ficar em casa. Eu odiava tudo que era coisa de casa. Né? Então, Deus começou a falar assim, não, comece a cuidar. Olha a tua cerâmica, filha. Eu detestava receber pessoas na minha casa. A primeira coisa que Deus falou, vocês são anfitriãs. Gente do céu. Vocês são anfitriãs, filha. Isso é nato. A mulher é comunicativa. Todas as mulheres da Bíblia, Jesus passava, vai na frente, porque ela era comunicadora. Ela falava para todo mundo. Sim. Ela tinha voz, porque a mulher ela tem essa voz. Então a gente vê a mulher em todo o tempo, ela vivendo essa essência. E aí Deus começou a trabalhar a filha, cuida do teu lar, no começo. Bem eu falava assim, né? meu Deus, e aí Jesus falou assim, filha, aprenda a fazer um bolinho pros teus filhos. Eu falei, pra que eu posso comprar na padaria? É que a gente quer terceirizar tudo. Isso, mas ele falou, filha, não é que tu sempre vai fazer, mas entenda o que é fazer com amor, filha. Sabe que é ordinário. É as coisas simples. As coisas simples. Meu Deus, é isso que o Senhor falou pra mim. Quando ele me colocou dentro de casa pra ser dona de casa, eu nunca iria ser dona de casa. Na minha vida, eu ia ser uma empresária de sucesso. Sim. Eu nunca. Porque tudo eu terceirizo. E aí eu comecei a ver... Quando a gente olha pro processo pelo olhar errado, né? Comecei a ver aquilo como uma escravidão, uma prisão. O que é isso e tal? E aí, quando o Senhor começou a trazer leveza e eu comecei a olhar pro lado certo, não é que eu nunca mais vou ter diarista. Não. Mas eu só preciso amar, servir, amar aquilo, sabe? Eu preciso realmente ver Deus em todos os cantos da minha casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar. Isso, entendeu? Isso. Tendo uma diarista, entendeu? Então, tipo assim... Primeiro você coloca a sua identidade. Tem uma amiga que sempre falava assim pra mim, né? Fer, qual é o cheiro da tua casa? É o teu cheiro, né? Porque a mulher tem um cheiro. Ela tem um cheiro. Ela tem esse conforto. Eu falei assim, a tua casa tem que ter a tua cara. Porque você o que a mulher carrega? Ela carrega o consolo. Por isso que Deus colocou peitos para amamentar. Literalmente, não só a mulher que amamenta o peito ali, o bebê, mas dentro dela, ela carrega esse processo de amamentar a família, amamentar a casa. Então, é natural a mulher ser essa consoladora. E ela também é ensinadora, por isso que ela fala muito. Por quê? Porque Deus colocou uma inteligência na mulher, que ela tem paciência de ensinar. Fer, eu não acesso isso, porque você não está acessando a sua feminilidade. Porque, sabe, essa mochila embutida da feminilidade, ela tem tudo isso. Ela tem uma comunicação paciente. Ela tem muito abraço, muito beijo. Ela tem muito consolo. Por isso que Deus escolheu a mulher para ter útero. É ela que carrega o ninhozinho, tá dentro dela. Porque fisicamente está falando sobre o nosso espírito e nossa alma. Fer, eu não consigo ser essa mulher acolhedora. Então tem algo de errado. Você não está acessando a bênção que existe dentro de você. Não importa a personalidade, não importa a linguagem do amor. Isso. A mulher foi feita para isso. Ela transborda amor. Ela transborda. Porque a mulher, ela é toda. Né? Então ela tem aquele útero todo que aconchega um bebê. Então o nosso corpo físico, ele fala muito sobre a nossa alma e o nosso espírito. E é muito engraçado, porque eu passava 20 dias fora de casa e eu, só chegava em casa, trocava de roupa e tal. E agora, mesmo eu morando sozinha, eu consigo, ter muita vontade de ficar em casa. Sim. Sabe assim, eu anseio ir pra minha casa, cuidar da minha casa, estar na minha casa. E antes eu, já chegava em casa, já queria bater e sair. Então, é muito incrível, porque a partir disso mesmo, né, Fer, que você falou, de estar sobre essa submissão, mas esse olhar de Cristo em nós e através de nós, que a gente consegue olhar para as coisas ordinárias como coisas extraordinárias. Isso. Sabe assim? E é muito incrível, porque geralmente a gente valoriza demais as coisas de fora para dentro, né? O carro que tu vai mostrar, como que tu vai aparecer na rua. E aí, quando tu se conecta com Deus, tu começa a olhar aquela simplicidade ali, né? Dos teus filhos e ver o valor de estar com eles, de ver um filme com eles. Ai, mas é um filme. Ai, hoje não precisa, né? Não tem que mais estar ali. E hoje eu tenho tido prazer. Eu nunca pensei na minha vida, né? Eu não sou casada, mas
que eu teria o prazer de sentar assim com os meus pais e conseguir conversar, de não estar no celular, ou de, tipo, realmente estar ali vendo um filme e assistindo um filme, de olhar, de chorar, como até tu presenciou lá na minha casa, né? A Fer passou um final de semana lá na minha casa. Nunca que eu conseguiria ser vulnerável de verdade, porque eu sempre tinha que ser aquela mulher forte e todos tinham que entender que eu era uma mulher forte e eu não podia chorar. E hoje até minha amiga tá aqui, porque cheia de coisa pra fazer, um monte de coisa. E essa vulnerabilidade, né? Ser vulnerável e não ter medo de ser vulnerável com aqueles à nossa volta, né? E poder contar com isso e desfrutar. Porque eu tinha, e eu não conseguia desfrutar, sabe? Eu sei que tá fugindo um pouco da submissão, mas assim... Do ter e nunca conseguir desfrutar daquilo da minha casa, sabe? E entender que talvez eu não precise de uma casa melhor, mas se eu desfrutar de tomar nessa xícara, de olhar nos olhos de quem realmente me ama, isso já é tão incrível, né? Até uma coisa que eu falei no podcast que a gente gravou. Quando eu tiver aquilo, quando eu tiver o meu marido completamente transformado, quando eu tiver aquela pessoa na minha vida completamente transformada, aí eu vou ser feliz. Mas seja você primeiro ponto de transformação, né, Fer? Porque tu foi esse ponto de transformação. Isso mesmo. A partir dessa missão que tu entendeu de Cristo em ti, é impossível que todo o teu resto não seja né, impactado. E eu queria muito forçar o meu Deus que eu tava vivendo a goela abaixo das pessoas. E por isso que algumas coisas ruins aconteceram. Mas hoje é através dessa leveza. Isso. Eu acho que tu conseguiu isso e tu é expertise nisso por conta da leveza. Que tu trouxe Jesus na tua vida. Essa leveza que daí teu marido falou, nossa, é impossível. Né? Tudo que ela era e tudo que ela é hoje, alguma coisa tá acontecendo, né? Fer, pra submissão acontecer, toda essa reviravolta, eu era assim, agora eu sou assado e tal, não, sou uma pessoa melhor. Pra mim, e eu vejo até vou abrir meu coração pra ti, né? Eu vejo também a transformação da Duda. A submissão começou a entrar na hora de servir. Por exemplo, a Duda não tinha tempo de mesa. E aí ela começou a servir quem ela ama. Ela ama as amigas verdadeiras, ela tem na casa dela. E aí ela começou vou fazer uma mesa posta. Eu não recebia ninguém, né? A Susan se convidava pra ela em casa. Amiga, quando é que tu vai me convidar? Guria, nada. Lá pra ir pra tua casa. Eu falava, tu é louca. Nem um tempinho de mesa comigo. Não vai dar. Tu lembra? Bem isso mesmo. E aí eu começo a notar que quando a Duda começou a servir o próximo com uma mesa posta e tal, a submissão começou a entrar. Quando eu comecei a servir o meu esposo, a submissão começou a entrar. Sabe? Eu acho que o lance de morrer pra ti mesmo é também quando tu serve o outro. Parar de olhar sabe? pro próprio umbigo. Isso aí. Tipo, ninguém me serve. Meu marido não me serve, meu marido não me olha, mas tu já olhou, mas tu já serviu. Hoje, assim, lá em casa, a gente tem a cultura de eu fazer o almoço e tal, mas eu sirvo meu esposo, ele não coloca comida no prato dele. Então, assim, é uma forma carinhosa, sabe? De tipo assim... Não que ele não possa. Isso aí. Não que ele não possa fazer, mas por que não demonstrar? É uma forma de amor. E, E ele também faz várias coisas, né? Minha linda, ele é um querido, né? Eu só... uma coisinha. Agora, só um PS, nós estamos tão sérias nesse assunto, né? Mas já que a gente tá falando em tempo de mesa, né? Nós queremos agradecer a Lutivita, que trouxe todos esses petiscos aqui. O nosso patrocinador oficial. Maravilhoso que a gente tá tendo esse nem tempo de encher a boca, né? Esse tempo de mesa só tá acontecendo por causa da Lutivita, que tá trazendo uns biscoitinhos, uns petisquinhos, que também queremos aqui servir você, nossa. Né? Mas depois ela vai comer. Isso aí é maravilhoso, né, minha amiga? E é isso aí. Aí, por exemplo, não tem um jeito certo. A hora que o Senhor fala contigo, tu começa e tal. Mas eu vejo que pra mim, eu vejo que a Duda, quando a gente teve o ato de servir, parece que a submissão entrou com tudo, sabe? Forte isso, hein? Forte esse gancho do servir também. Isso, por isso que aqui, ó, a submissão é se submeter a uma missão. Que missão é essa? A missão, primeiro eu me submeti à missão de resgatar a minha identidade. Então, ou seja, é posicionamento. E nesse posicionamento eu precisei servir primeiro a quem? A Jesus. Então, quando eu comecei a servir a Jesus, ele me levou para onde? Para eu servir na minha casa. E aí é onde eu comecei a olhar, eu não tenho nada para servir. E aí ele começou a virar a chave. E só que é tremendo porque o servir, você não vai sentir vontade. Você vai fazer. Porque é um poder de decisão. Né? É autorresponsabilidade. Tipo, perdão, né? É uma decisão. É uma decisão. Escolho servir. É uma decisão. Você vai fazer, por exemplo, um bolo. Você decide.
Então, foi onde que tudo isso, e tanto que nesse processo, quando você falou do marido, eu realmente creio, Fer, eu creio que Deus não tem o que ele não restaure. Se ele ressuscitou morto, amada, ele ressuscita qualquer casamento morto, qualquer marido morto, ele vai ressuscitar. Mas, primeiramente, você tem que morrer pro seu ego. Eu tenho um pensamento sobre casamento morto. Vamos lá. Tem muitos casais que estão juntos, tendo um casamento falido, porque a religiosidade colocou que casamento é pra sempre. Na verdade, a Bíblia diz, né, também, né, que casamento é pra sempre. Lá em casa, não sei se nós estamos certos, mas é isso que tá dando super certo pra nós agora, né? Mas lá em casa, a gente não pensa que casamento é pra sempre. Porque eu posso acabar com a vida do meu esposo. Então, todos os dias a gente luta pra não acabar o casamento. Porque se nós colocamos na nossa cabeça que o casamento é pra sempre, tanto faz. Não vou agradar. O casamento é pra sempre, ele não pode me deixar. E eu vejo isso em muitos casais. Muitos casais que acham que casamento... Tu tem que ficar comigo, independente... Isso aí, tipo e assim, acaba não se eu te mudando, maltratar. sabe? Sim. Então, assim, o casamento é pra sempre. Mas quando a gente coloca na cabeça que a gente pode perder o nosso marido, a gente começa a lutar por ele todos os dias, Mas aí já é né? um outro grau de entendimento e de maturidade. É. Né? Que não dá, Isso não mesmo. é pra todos. Isso aí, tu já acessou um entendimento. Aí desse entendimento, não. Então agora eu entendo que eu tenho que realmente batalhar. É, porque eu vejo que o casamento saudável é uma luta diária. Sim. Entendeu? É uma entrega diária. De servir, de se colocar no lugar do Por isso que o casamento duradouro, nós temos um combinado lá em casa. Divórcio não existe. Não existe mais. Por quê? Porque a primeira coisa que eu entendo, que eu me submeto primeiro a Cristo. E quando eu me submeto a Ele, quer dizer, eu sempre falo assim, porque casamento são dois seres humanos diferentes. Só que o casamento, lembra que ele é um bebê? Ele não é meu marido, ele é esse bebê. Então, esse casamento, ele tem bênçãos de Deus, que vão te ajudar, frutos do Espírito. Então, tem muita ferramenta, muitas bênçãos que Deus dá para você conseguir cuidar desse bebê. Então, a primeira coisa que você entende esse bebê não é só seu, é nosso. Então, algo que... hoje a gente está fazendo 25 anos de casado. Uau! Hoje não, esse mês passado, né? Tá. Mas esse, né? Faz... Eu pensei, meu Deus. Fevereiro, Cantar parabéns que aqui já. fevereiro nós fizemos 25 anos de casado. E eu sempre falo, né? Eu sempre perguntava assim, o que durou um casamento? Que é isso que a gente fala, porque agora tem que ficar até o final. Não é que tem que ficar. Eu entendi hoje, a gente tem um combinado de comunicação, quando o meu esposo, ele fala assim, Fer, às vezes ele está emocionalmente com a autoestima mais embaixo, e aí ele começa a exigir um pouco mais de mim. É algo que eu sempre levo ele para Jesus. Ele fala assim, olha, eu nunca vou ser perfeita para você. Eu vou errar e você vai precisar aprender a perdoar sempre. Porque eu vou errar, eu não vou errar porque eu quero errar. Mas, às vezes, o emocional da gente vai ficar debilitado e a gente vai errar. Então, eu vou errar. Só que quando a gente começa a colocar essa projeção de amor em Deus, fica muito mais fácil. Eu sempre falo que o marido ele não vem para preencher o teu buraco. Ele vem para estar agregado ao seu lado. É como se você já fosse um bolo e ela é cereja. Entende? Ele não é o recheio é Jesus. O recheio é o amor de Deus sobre a nossa vida. Eu gosto muito dos dois princípios, né, principais na Bíblia. Já passamos do horário, né? Não. Não, tá tudo ok. Quando faltar 10 minutinhos, tu avisa, meu amigo. Já falta 10 minutos? Dá um ok aí pra gente. Que a gente tem uma dinâmica aqui com a Fernandinha. Então fechou. Que sabe, né, gente? É que a gente gosta de falar, né, minha mulher amiga? que fala, né? Então, algo que eu sempre falo pra ele, né? Sempre que Deus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu só posso amar o meu marido quando eu me amo. Eu só posso me amar quando eu permito que Deus me ame. Uau. Entende? Então, porque Deus me ama, Ele transborda em mim, então eu posso amar. Então, ou seja, aí quando você recebe esse amor de Deus... algo doentio, né? Isso. Só pra entrar nesse... Se a gente não entende esse ciclo, vira algo doentio, algo que é uma necessidade que se tu que não o tem... outro te entregue. O marido ou qualquer outra pessoa que seja, tu fica desnorteado. Isso. Eu já passei por isso também. E você entender que o que é casamento? Porque quando a gente fala de submissão, então qual é a missão do casamento? Boa, Fê. Família, amor. É família. O que o Senhor falou lá em Gênesis? Ei, desfruta de tudo que eu dei, sede férteis e multiplique sobre a terra. Entende? Então você não... mas às vezes acontece... Hoje a gente sabe que por causa de todo o DNA, a humanidade, o mal mesmo que entrou,
às vezes a mulher sofre, às vezes é esterilidade, é coisa, mas eu vou te dizer que o teu corpo físico não é a sentença final. Porque quando Jesus ele fala multiplica e sede fértil, ele não está falando só sobre os filhos do ventre, mas é sobre os filhos espirituais. É sobre o que você pode gerar. Então eu sempre falo que quando um casal ele é alinhado num propósito, gente, não tem o que ele pare. Não tem o que pare. E é tão lindo porque mesmo os solteiros, Paulo foi um que ele não casou. E Jesus nunca deixou nenhum deles caminhar sozinho, porque nenhum ser humano foi feito para caminhar sozinho. Então, ou seja, por mais que Paulo, olha, eu não consigo esse negócio de cuidar de uma mulher, Senhor. Mas eu vou ficar eu sozinho aqui cumprindo meu chamado. Deus sempre mandava um com ele. Porque era sempre sobre dois. Porque o nosso propósito está alinhado a isso, né? Então, eu creio que o casamento é um propósito sobre família. É sobre uma geração. E quando a gente entende isso, a gente não vai pedir para o outro te dar tudo. E você também não vai ficar refém emocional do outro. Muito pelo contrário. Eu sempre falo que é tão lindo. Eu amo meu marido. Mas, às vezes, ele fala assim, tu é louca, né, amor? Porque tu pensa em morte. Eu já penso, quando a gente vai como é que te fala? No enterro. Gente, um velório é terrível. A gente passou por 2 no final do ano. E aquilo fez eu pensar muito. E eu falei, se meu marido estivesse lá, porque era o marido de uma amiga, né? Se foi ele que estivesse lá. Gente, eu comecei a chorar. Mas eu falei, eu ainda vou continuar, porque a tua graça me basta. Porque eu vou te agradecer o tempo que eu tive com ele. Mas entender que é muito maior sobre eu me sentir amada pelo meu marido. Nossa, é confiança total no Senhor. Entende? É entender. Mas por quê? Porque o Senhor trabalhou a minha identidade. Primeiro, ele tem, né? E Deus, ele sempre vai trabalhar a nossa identidade. Então, ou seja, glória a Deus que eu estou com meu esposo e hoje nós estamos submissos. Às vezes, meu marido vai errar como eu vou errar. Isso. Mas daí um contorna o outro. Mas daí a resposta do erro já é totalmente diferente, né? Isso. A resposta do erro, ele errou, tu já vai ter uma atitude totalmente diferente de quando tu tinha antes, né? Isso, e quando você falou servir, é isso. A ferramenta maior da submissão é servir. Então, você serve um ao outro, mas primeiro você serve Jesus. Porque se você primeiro serve a Jesus, vai ficar fácil servir aquele marido falho. Porque primeiro Jesus te serviu. Uau. Primeiro Jesus te curou, te amou e ele te perdoa toda vez, né? Sim. Você erra, você cai e ele. Mas por que você não pode? Então você não consegue cumprir o primeiro e segundo princípio. Como é que você vai amar o seu marido se você não deixa nem Deus te amar? Uau. Entende? Então realmente, daí não vai conseguir se submeter a nada. Então a minha missão, a primeira missão que eu fui foi me submeter ao resgate da minha família, a restauração do meu esposo, desse bebê que era o casamento, né? Então nesse processo Jesus primeiro falou, então o primeiro princípio, amar a eu, e eu vou te amar. E aí Deus começou a transbordar, daí eu comecei a amar a Deus, e aí eu comecei sabe quando fica com a sacolinha cheia? E daí eu chegava em casa, aquele inferno, né? Era um inferno dentro de casa. E aí eu tinha para transbordar. Mas antes disso eu tentei do meu jeito se submeter. Toda vez que eu chegava, meu marido arrancava um pedaço de mim, que é isso que acontece com as mulheres. Por isso que elas se ferem quando falam em submissão. Porque quando elas pensam em submissão, é o homem arrancando pedaços dela. Não, submissão não tem nada que ninguém arranca de ti. Você tá cheio, por isso que você transborda. Você só consegue liberar porque você tá completamente cheia. Isso. Então isso é a muito excelência forte. Da submissão. Entende? E as mulheres, assim, né? Só pra ali, você falou que os homens que não estão, infelizmente tem homens que não vão querer. E eu vou te falar assim, ó, que um homem que agride uma mulher, um homem abusivo, eu creio que ele pode se libertar e se converter. Mas se ela está correndo risco de vida, porque às vezes não é que é submeter aquele homem, porque ela não pode submeter aquele homem, mas ela submeter a visão de Deus, restaurar. O meu esposo, por exemplo, ele foi embora de casa. Porque às vezes os dois ali juntos não tá, mas quando meu marido foi embora para ficar com outra pessoa, eu me lembro que eu chorei tanto e eu falei, agora não dá mais. O Senhor falou, agora que vai acontecer. Uau. Agora que vai acontecer. É agora que o processo E eu pensei, vai demorar começa. uns 3 anos para esse homem se converter, né? E aí o Senhor falou assim, ó, filha, agora continua aqui comigo e deixa que eu cuido dele. Mas foram 5 anos que Deus foi me lapidando e ele foi vendo. Ele viu uma mesa, ele viu o amor. Sabe por quê? Sabe o que entrou na minha casa? Amor, cheirinho bom, lar, aconchego. Eu fiquei falando muito, às vezes eu era tola mesmo, empurrava a goela abaixo. Mas daí depois eu fui aprendendo a ter maturidade, então eu era calada. Mas quando eu fazia as coisas na minha casa, eu não fazia por causa do meu marido. Ou você acha que eu arrumava uma mesa por causa do meu marido? Eu arrumava porque eu mereço uma mesa linda. Sim. Porque os meus filhos merecem, a minha visita merece. Porque Jesus sentava na mesa comigo e merecia. Sim. Se eu vou comprar um lençol, se eu vou deixar minha casa cheirosa, não é porque eu quero que meu marido veja. Porque a gente tem essa mania. Eu quero fazer para que o outro veja. Não, é porque você merece. Eu acho que quando a gente entra nessa visão de fazer para o outro ver, as coisas não acontecem. Não. Quando a gente faz porque o Senhor pediu pra gente fazer, automaticamente
a atmosfera E muda. por nós mesmos. Tudo. Eu tenho entrado muito nesse ciclo de fazer por mim. Sabe assim, eu mereço. Sabe assim, eu mereço ter a melhor casa, eu mereço cuidar, fazer 3 vezes na semana academia, eu mereço fazer terapia. Isso. E aí o resto é só uma consequência. Isso. Quando a gente se coloca de É fato que isso em faz primeiro parte lugar. do amor próprio, né? Isso, É isso isso. mesmo. Um amor próprio que não é baseado no ego. Isso. Porque o amor próprio, ele é leve. Entende? Ele não te cobra. E tá tudo bem se errar. Tá tudo bem se cair. Vai se levantar. Né? Então, eu creio que isso é a submissão. Mas existem hoje, realmente, pessoas que não vão. Porque, assim, eu sempre falo que uma restauração de um casamento, ressuscitar uma coisa que está morta, é um desafio que só Jesus pode fazer. Nenhuma mulher vai conseguir. Porque não é ela que vai ressuscitar o casamento. Mas ela ser imagem e semelhança de Cristo, viver essa essência. E para mim era lucro se Deus restaurasse meu casamento. Porque quando ele foi embora, eu imaginei, eu já estou no lucro. Porque eu já sou outra mulher. Hoje eu sou livre, eu acesso essa feminilidade e eu estava submissa a Cristo. Submissa a tudo aquilo que ele me ensinou a servir. Então, se ele viesse, era só mais uma consequência Isso, e daquilo, aí, de só tudo que tu já assim, estava vivendo. Isso, e aí eu pensei, ele não vai vir. Aí que acontece a ressurreição. Porque quando o teu ego morre, quando ele morre, que eu digo assim, não é que o ego é a nossa humanidade, ela não morreu, mas morreu as mentiras, aquela submissão do mundo que eu tinha, aquele engano que eu tinha. Quando ele morreu, aquilo que meu marido foi, quando em 6 meses ele voltou, e eu falava, sério? E ele voltou totalmente outro homem, restaurado, e ele sempre testemunha que ele fala que o que chamou mais a atenção dele era como eu tinha mudado, como eu amava mais as coisas, como eu me sentia feliz. Ele falou, cara, ele voltava de outra cama. E eu tava lá, doía, mas eu sempre decidia, eu vou me alegrar porque Jesus entrou na minha vida, independente se meu marido Fer, for que bom ou não forte. for. Entende? Sim. Então eu decido me alegrar não porque o outro vai me alegrar, mas é porque Jesus já chegou e mudou a minha história. É um nível de maturidade Entende? muito grande. No Mas Senhor. é por causa da moeda. Mas é a no moeda, Senhor. né? O moer. No Senhor. Isso Ele mesmo. mói o ego. E muitas vezes a gente não consegue desfrutar disso porque a gente está sentindo demais as coisas. Isso Até mesmo. falei no nosso podcast. A gente fica muito, ai, eu tô sentindo demais. E quando a gente está sob essa missão, a gente tem que entender que a visão dele é o propósito dele, a forma dele. É isso mesmo. Posso te fazer uma pergunta? Pode? O que você diria para Fernanda de uns 10 anos atrás? Nossa. O que eu diria pra ela hoje, falando pra ela? Ai. Que ela foi guerreira. Eu ia falar, filha, eu te admiro. Filha, eu te admiro, porque quando todo mundo falou pra você ir pra uma porta, você foi totalmente contra. E você não tinha mais uma esperança e nem sonhava mais. Mas eu acreditei numa palavra, que Deus é o Deus da ressurreição. Uau. Sabe, quando eu entendi aquilo, eu falei, por que não o Senhor não ressuscitar a minha casa? Se o Senhor me ressuscitou, porque eu saí do suicídio. Há 13 anos atrás, eu saí da morte para a vida. E eu falei, se Ele me deu a vida de novo, o resto é resto. Então, se eu olhasse para ela hoje, eu ia dar um abraço nela e falar, filha, olha, tu é filha amada e valeu a pena tudo que você passou. Sabe, eu não gostaria de passar por aquilo de novo, mas se precisasse, eu faria novamente. Que lindo, que aula, Fer. Fer. Eu Que faria maravilhoso. novamente. Hoje, infelizmente, né? O tempo ele vai se acabando e tal, Sim. mas por mim eu ficaria te ouvindo assim, ó, uma É uma noite aula. inteira. Estar com É a Fer muito sempre uma maravilhoso. Não, a gente traz um tema pra mesa, mas é tão bom assim que a gente aprende tanta coisa em vários outros aspectos, outros temas da vida, assim. É muito, muito bom te ouvir, Fer. Muito bom. Eu até fiquei sem palavras nesse podcast. E olha o que eu falo. Faz bate-bola pra dar uma... Sim. Dá uma relaxada, né, galera? Sabe o que é bate-bola, Fer? Não. É os 30 segundos finais do podcast. Eu vou te lançar uma palavra e tu vai me responder com outra palavra. Somente uma palavra. O que significa pra O que você significa? Nossa. aquilo? Por exemplo, Deus. Tudo. Religiosidade. Destruição. Marido. Cereja. Amei! Ai, cerejinha! A cereja do meu bolo. Cereja que deixa a gente feliz. Amigos. Ombro. Filhos. Fertilidade. Uau. Bíblia.
a luz. Uau. E a Fernanda? Alegria. Adorei, Fer. Ai, que maravilhoso Muito obrigada ter por você estar aqui. aqui Imagina, conosco. eu que agradeço Meu Deus, tu vocês. ensinou tanto. Eu tô com vontade de chegar em casa, abraçar o meu marido e transbordar ainda mais na vida dele. Amém. Sério, Que bom. tu transbordou muito na nossa vida. Tenho certeza que transbordou muito na vida das pessoas que estão aqui assistindo o Official Cast, que é esse a intenção do podcast. Esse é o objetivo, é realmente trazer luz pra tua vida, trazer ensinamento, mas com muita diversão, felicidade, um pouco de papo sério, um pouco de papo descontraído, né? É. Eu tô amando tudo isso aqui. Nossa, tá sendo Muito muito bom. edificante. Eu tô muito lisonjeada de te ter aqui, Fer. Eu que A estou. Fer é uma das nossas... É a minha mentora, né? E eu tô muito lisonjeada de ter você aqui já nesses primeiros episódios do podcast. Muito obrigada, minha amiga. Ai, Você que me aguentou aí nos piores momentos e vai estar até o final comigo. Maravilhoso. Honramos demais a tua vida. E é isso, né, pessoal? Muito obrigada e até mais. Beijo!